Bom, dando prosseguimento aí, pô, eu fiquei de ver, cara, que dia que vai ser a AV2, não vi, vou ficar devendo para vocês, mas não deve faltar muito não, porque deve ser agora em novembro, né? Deve ser daqui a um mês, talvez. Depois eu vou ver isso daí e comunico. Lembrando que nenhum material está autorizado a ser divulgado, né? O material está no Classroom. Depois da V1, se alguém não souber disso aí, tem algum problema. As aulas estão lá no YouTube. E na aula passada, lá antes da V1, a gente falou da última parte do capítulo 3, que é a formação de chapas, a parte de embutimento, estiramento, dobramento, e a gente parou, né, no embutimento. Hoje a gente vai finalizar o embutimento e apresentar o início aí do forjamento, matriz aberta e matriz fechada. Ok? Tinha um aviso para dar, mas eu esqueci. Depois eu lembro. Se alguém tiver alguma dúvida, vai falar. Bom, então a gente, lá no embutimento, a gente tinha falado de como calcular o diâmetro de um copo, né, ou de uma peça que sofreu embutimento a partir de um blank, né? A gente tinha feito lá uma redução pela e aí a gente chegou nessa formulação aqui quando você tem um copo com um aba, né? Foi a última coisa que a gente viu antes da V1. E aqui uma representação do punção e do blank ao ser pressionado contra a matriz, e aí a gente vai analisar os esforços que são que a peça sofre, né, durante essa conformação de uma peça plana, né, de um blank aqui, para essa peça embutida, né? O objetivo da análise de estampagem profunda é determinar as relações geométricas entre o máximo diâmetro do disco e o mínimo diâmetro de punção possível para se conformar um copo cilíndrico sem que ocorra ruptura ou falhas superficiais. E a figura mostra o esboço desse ensaio Swift. Então, aqui a gente vai analisar a estampabilidade, né, da chapa, que é exatamente isso, é você saber qual é o diâmetro mínimo que eu tenho aqui, né, do punção, que vai ser o diâmetro do meu disco, que eu consigo chegar a partir de um blank com determinado diâmetro. Qual é essa proporção? Então, aqui, falando, né, ao longo do processo de estampagem, um blank é submetido a diferentes tipos de conformação, de deformação, até atingir a forma final, conforme pode ser observado na figura. Então, aqui, a gente tem, né, as várias regiões, né? Então, aqui eu tenho, nessa região aqui, na parte superior, né, esse estado de tensões aqui que está ocorrendo elementos, né, nessa região da peça, né? Aqui, nessa segunda parte, já é uma dobra, né? Eu tenho aqui uma dobra ocorrendo nessa região. Aqui na parede já é essa daqui, aqui é uma outra dobra, né? E aqui a parte do fundo do copo. Então, vamos ver cada um desses pontos aqui, né? Então, por exemplo, na região do fundo, né, que é essa região aqui, né? Essa análise que a gente vai fazer agora é dessa região do fundo aqui. Então, essa região aqui, que está representada aqui por esse elemento, ele sofre tração circunferencial, esforços, né, de tração circunferencial, e aqui uma tensão de estiramento radial, né, é como se você imaginasse
uma aplicação de uma força em uma folha de papel que está esticada e você aplica uma força ali no centro. Então, você teria esses esforços sendo aplicados na região ali onde você está aplicando o esforço nesse que é o elemento do fundo do copo, né? Esse é o tipo de esforço dessa região aqui. Agora, quando você tem a região superior, né, lá em cima, essa região aqui, que ainda não entrou na matriz, na verdade, né? Essa região aqui é uma região que ainda está fora da matriz. Então, aqui você tem tensão de estiramento radial e aqui compressão circunferencial. Em vez de ser tração, é compressão circunferencial. Então, os elementos eles estão sendo comprimidos, né, na direção circunferencial. Então, você vê que o material sofre, ao longo das regiões, esforços completamente diferentes, né? A próxima região aqui, que é essa região aqui da dobra, né, é a região onde está entrando na matriz, né? Essa região aqui que está entrando na matriz. Você tem aqui, ó, exatamente o que acontece no elemento dobrado. Você tem aqui tensão trativa na parte externa do raio e tração compressiva na parte interna do raio. Certamente, entre essas duas regiões, você tem uma região de linha neutra, né? Uma região onde não tem nem tensão trativa nem tensão compressiva, porque é um dobramento, né? Então, você vê que aqui é tensão, compressão circunferencial, aqui tração circunferencial e aqui um dobramento. Então, isso exige muito do material, né, ele sofrer essas deformações ao longo das direções, é uma solicitação muito grande do material. Já aqui na parede, na região do que é a parede do copo, né? Essa região aqui, você tem tanto tensão de estiramento como tração circunferencial. Então, aqui você acabou de sair de uma região de compressão, de aqui dobra aqui, né? Antes de entrar e dobrando, o elemento sofrendo compressão, e aqui ele só tem tensões trativas, né? Ao longo das direções principal e final. E aqui também na parte inferior, né? Aqui nessa região aqui de baixo, né? Você também tem uma outra dobra. Então o material dobra aqui em cima, depois ele é tensionado aqui ao longo das duas direções, né? Das 4 direções, né? Tracionado em todas as direções, e aqui novamente um elemento de dobra, né? Então você tem essa alternância de esforços muito grandes, né? Além de todos esses esforços representados, deve-se considerar ainda o efeito do atrito que ocorre entre o blank e o punção, ou entre o punção e a matriz. Não tem como desconsiderar a hipótese que a gente quase sempre faz, né? Desprezando o atrito. Aqui não tem como desprezar o atrito, porque é uma parcela muito importante do esforço. Na região de formação do copo no interior da matriz, empregam-se comumente folgas da ordem de 10 a 20% da espessura do blank, além da utilização de lubrificação especificada em norma. Então, tem essa ASTM aqui, que rege como que é feita essa lubrificação para tentar reduzir o atrito, né? Obviamente, a gente não vai conseguir extinguir o atrito, sempre vai ter maior ou menor grau, mas a gente tenta minimizar. Estão me ouvindo aí? Sim, professor. Afirmativo, né? Afirmativo. Obrigado. Só para, se alguém estiver passando mal aí, fala aí. Eu estou achando que eu estou sozinho. Então, Estamos bem, mestre. Estamos. Que bom.
Então, a força total do punção para a deformação completa do copo corresponde à somatória de todos os esforços envolvidos na deformação da peça, inclusive o atrito. O esforço para a deformação ideal aumenta continuamente devido ao efeito de encruamento da conformação plástica. Né? Não sei se vocês lembram do vídeo que a gente apresentou aqui na aula passada aí, que o embutimento, né, ele é realizado a frio. Então, você tem o efeito do encruamento que ocorre no material, ou seja, o material vai, à medida que você vai deformando, ele vai aumentando a sua resistência mecânica, em função do endurecimento por encruamento. Então, a força global de atrito é basicamente composta pelo atrito entre o blank e o anel fixador, na borda do copo, que parte de um pico de esforço do atrito estático para o atrito dinâmico e diminui continuamente devido à diminuição da área de material sobre o anel de fixação. Então, isso daqui que ele está falando é isso aqui, ó. Esse efeito que você tem aqui, né? Que o atrito, você tem o anel de fixação que está aqui, que também é chamado de sujeitador, né? Que ele está pressionando aqui o blank. Então, você tem essa região aqui, ó, aqui em cima e aqui embaixo, nessas duas regiões de contato do blank, que, à medida que o blank vai entrando, essas regiões vão diminuindo, né? Vai ficando cada vez menor. Então, por conta disso, você tem a redução do atrito durante o deslocamento do punção, porque essa área aqui vai sendo reduzida. Então, a gente tem aqui esse gráfico, né, que mostra a força total no punção, que é essa força, essa curva aqui. E essa curva da força total do punção é composta pela força de atrito, né, todas essas curvas aqui, né, pela força de atrito, pela deformação ideal e pela uniformização da espessura. Essas três curvas, elas vão compor a força total na punção, que é esse pão de açúcar aqui, né? Então, a força de atrito, que a gente acabou de falar dela aqui, ela aumenta bastante no início aqui, que é o atrito estático, e a partir desse pico aqui, vira o atrito dinâmico, que vai reduzindo a força de atrito por conta do que eu mostrei, da redução de área de contato da chapa, do blank e o sujeitador. Ok? A outra força aqui, a outra componente, né, da força do punção, que é a deformação ideal, ela é uma linha reta, porque é uma característica do material, né? O quanto que o material vai ter um deslocamento em função quanto que você vai ter deslocamento em função da força. Então, é uma característica do material, né? Essa inclinação aqui, né, dessa reta, vai ser um Newton por milímetro, né? Que é uma característica. E essa última parte aqui, que é a uniformização da espessura, ela vem aqui quase zero, né, tendendo a zero aqui, e quando chega no final, que você tem um aumento dela considerável aqui, porque no final que você vai ter, depois do blank, né, já ter entrado na matriz, que você vai ter esse esforço aqui que só vai servir para uniformizar a espessura, porque o atrito você já não tem mais, e já está tudo dentro o material já está todo dentro da matriz. Então aqui você vai uniformizar toda a espessura do copo, né, da peça embutida, e tem esse pico aqui no final do curso de punção. Então, com isso, você tem essa força total de punção aqui, que é
facilmente calculada por essa fórmula aqui. Então, essa fórmula aqui, ela permite o cálculo, né, analítico da força do pulsão. E o que você tem aqui de variáveis, né? Da força total da pulsão, Newton, né? Você tem aqui o diâmetro da pulsão, P índice P, o T, que é a espessura do Planck, o sigma zero, que é a tensão de escoamento média do Planck, do material, D0, que é o diâmetro inicial do Planck, μ, que é o coeficiente de atrito, FA, que é uma força do anel fixador, que é aquela força que é aplicada no anel, e o B, que é o esforço gasto para dobrar e endireitar o Planck. É aquele esforço naquelas regiões, né, que você tem a extremidade do punção e você tem a entrada do material na matriz. Então, é uma constante aqui que também é de acordo com o material. Então, com essa formulação aqui, você tem um valor dessa força que você deve aplicar no punção, ok? Facilmente calculável aqui, no ln aqui, no expoente não tem nem integral, nem derivada parcial, né? Muito bem. Então, com isso, a gente define o conceito de estampabilidade, que é o objetivo que a gente tem, né, no embutimento, né, de saber qual é o diâmetro mínimo que eu vou ter do copo, né, esse D, esse P aqui, que eu consigo a partir de um Planck com diâmetro D0. Então, a estampabilidade é exatamente essa razão, né, entre o diâmetro D0 e o diâmetro dP. Deve-se observar que existe um diâmetro mínimo de copo possível de ser conformado em uma única etapa, ou seja, sem nenhum processo de recozimento ou recuperação e sem que ocorra ruptura. Obviamente, também a gente não está interessado muito na ruptura. Jorge, quer falar alguma coisa? Levantou a mão. Já não, professor, pode continuar. Professor, eu quero falar, professor. Foi mal, é porque estava no celular que demorou para eu apertar o botão aqui. É uma dúvida que eu queria falar. O senhor agora, por exemplo, falou sobre a questão da ruptura, né, do material. Só que eu tenho uma dúvida. Há materiais que eles vão tender a ser mais frágeis. Quando o material tem esse alongamento, nessas partes onde houve o alongamento, ele não vai tender a ficar com uma resistência reduzida nas bordas onde houve esse alongamento? Ou ele continua cortou bastante a tua pergunta aí, cara. Não entendi, não. Nessa parte onde vai haver o alongamento, ele não vai ter uma tendência a ter uma fragilização desse material, os grãos não vão ficar espaçados e vai ter uma fragilização no material? Vai ter uma tendência, ó. Tem sim. Por isso que você tem um limite para fazer esse embutimento, um diâmetro mínimo que você consegue conformar sem que haja não conformidade, ruptura, trinca, etc. Depende do material. Outra coisa, o senhor colocou ali um gráfico com os atritos, com as tensões, a deformação, colocou aquele gráfico. Isso é previamente calculado? Isso pode ser calculado ou isso é observado na hora que há feito um, tipo, digamos assim... Os dois. Aquele gráfico, ele traduz o que você observa. Pronto, tá bom, só isso mesmo. Tá bom. Então, a gente tem aqui uma estimativa, né,
de quanto que é esse diâmetro mínimo possível de ser conformado a partir de um diâmetro inicial. Então, esse diâmetro mínimo vai ser aproximadamente o diâmetro do Planck vezes o exponencial, né, E elevado a menos eta, onde eta é uma eficiência do processo, considerando as perdas por atrito, que vale, como toda eficiência, de 0 a 1. Né? Então, com essa fórmula aqui, eu, sabendo a eficiência, eu vou ter qual é o diâmetro mínimo que eu vou conseguir fazer embutimento a partir de um diâmetro D0 do Planck aqui. Okay? Então, um exemplo aqui, né? Qual o diâmetro mínimo para um copo produzido a partir de um Planck com 150 milímetros de diâmetro e eficiência do processo de 0,8, 80% de eficiência. Né? Então, o Planck tem esse diâmetro, 150 milímetros, e eu quero saber qual é o mínimo copo que eu consigo fazer. Então, é só aplicar a fórmula, né? O diâmetro do copo vai ser o diâmetro do Planck vezes E elevado a menos 0,8, que é a eficiência. Então, substituindo aqui o valor, né? 150 que multiplica E elevado a menos 0,8, vai dar aproximadamente 67, Boa noite, professor. Desculpa atrapalhar a aula. Eu só cheguei agora em casa. Tudo bem. O que eu estava falando? O diâmetro 67,39 é aproximadamente, né, o diâmetro aproximado, que eu vou ter de limite do meu copo, né, a partir de um Planck com 150 milímetros de diâmetro. Em palavras, né, tem-se que o diâmetro do copo será de 67 milímetros, independente da dutilidade que o material apresentar. Dessa forma, caso seja desejado um copo com altura muito superior ao seu diâmetro, deve-se realizar diversas etapas de estampagem, sendo que entre elas será necessário recozer o material pré-conformado. Ou seja, até 67 você vai. Se você quiser passar, né, um diâmetro menor que 67, como esse caso aqui, né, chegar de um Planck com diâmetro D0 até um copo desse aqui, com diâmetro bem menor do que o diâmetro inicial. Cada etapa aqui você tem que fazer um recozimento, fazer um alívio de tensões, porque senão o material vai romper, né? Vai ter uma fratura, vai ter uma trinca no material aí, e o material não vai suportar. Então, essa fórmula ela serve para determinar até onde a gente pode ir. A partir daquele ponto, você tem que fazer um recozimento. Então, por exemplo, quantos passos, né, quantos recozimentos, né, são necessários para embutir um Planck de 200 milímetros de diâmetro para um copo de 30 milímetros de diâmetro para eficiência do processo de 63,2%. Então, aplicando a fórmula ali, que eu tenho, né, para calcular o quanto que é o meu limite, né, a primeira conformação, o primeiro embutimento, eu vou fazer ali 200, que multiplica E elevado a 0,632. 63,2. Isso vai dar 106,3. Mas eu quero ir até 30 milímetros, que é o limite aí, que é o quanto eu quero. Meu produto tem que ter 30 milímetros. Mas se eu for de 200 para 30 de uma vez só, o que vai acontecer? Vai resistir. Não vai. Ele vai sucumbir. Vai sofrer fratura e vai ficar inviável para futuras fabricações. Exatamente.
Então, eu vou até 106,3 e aí eu tenho que fazer de novo. 106,3 é meu novo diâmetro inicial, que é a partir dele eu vou para a segunda redução, que eu só vou até 56,5. Não passo disso também. Aí também não tem como ir mais. Aí eu vou e faço uma nova redução. 56,5 até... Aí vai até 30. Né? Aí ele consegue até 30. Aí ele vai até 30. Né? Se aqui no 30, no enunciado aqui, em vez de 30, fosse 40, fosse 40 bonito que eu fiz aqui. Se fosse 40, aqui eu tive que dar 3 passos para ir até 30. Se fosse 40, seriam quantos passos? Quantos recozimentos? Sim, também, porque o limite mínimo seria 30. Também. Eu vou até 30, mas para ir para 40, eu tenho que fazer 3 vezes também. Né? Se fosse 50, também teria que ser 3 vezes. Né? Agora, se fosse 25, aí já 25 teria que fazer mais um aqui, né? Pelo menos, né? Aí se fosse 25, seriam 4 passos, então. Aí seriam 4 passos, né? Não fiz a conta, mas certamente 30 com essa eficiência aí vai para menos 25. Né? Mas entre 30 e 56, eu tenho que fazer mais um, de qualquer maneira. Okay? E lembrando que isso aqui é uma aproximação que estima qual é o limite de redução de diâmetro que eu tenho. Né? É sempre importante, necessário fazer um ensaio, né, com o material, né? Porque cada material é de um jeito, aquela coisa toda. Oi? No caso aí, essa eficiência do processo de 63,2% é uma estimativa pré-determinada para cada projeto. Se fosse... Para cada material. Para cada é referente ao material e não para o processo. Para combinação, né? Material, processo, né? Mas é mais assim, material, porque o processo é só esse, embutimento, né? Mas aí é o material, espessura, características do material, enfim. Ok, valeu, obrigado. Falou. Mestre, só mais uma pergunta. Na hora que fizer esses cálculos para ver quantos passos são, conforme forem se achando os diâmetros, conforme está aí, é necessário fazer um arredondamento para mais ou para menos? Bom, é sempre bom fazer um arredondamento para mais, né? Para você ter segurança. Porque se vai, por exemplo, de 200 até 106, 106 é o limite, cara, é melhor ir até 110, 115, para você ter uma garantia realmente. Né? É o fator de segurança que é também mundialmente conhecido como fator de ignorância, porque só quem sabe mesmo é Deus, né? Então, isso aqui é uma estimativa, é sempre bom botar para mais para você garantir que não vai ter problema. Se você botar para menos, aqui já é uma estimativa. Você já está botando menos do que a estimativa, já pode ser um risco que você está correndo. Ok, obrigado, entendi. De nada. Bom, com isso, a gente finaliza o enorme do capítulo 3. Né? A gente tratou de todos os tipos de conformação de chapa, corte, estiramento, dobramento, repoimento, embutimento, estampagem rasa, estampagem profunda. Tudo que trata de chapa a gente viu nesse capítulo 3, que é realmente bastante extenso. Né? E aí, a gente vai fazer uma introdução aqui ao capítulo 4, que é o forjamento, que é um capítulo interessante porque ele é o processo mais antigo, né? Todo mundo já viu em algum momento aí uma
uma imagem como essa que está aparecendo assim do camarada do ferreiro, né, martelando uma espada ou então ferradura e a rubro assim, né, a peça ao rubro, aí depois ele pega isso daqui e bota na água para resfriar a peça, né? Então, o que mudou, né, no forjamento desse processo manual aí, onde o braço do ferreiro aqui que aplica os esforços, né, com o martelo, para hoje, que hoje em dia o camarada não vai fazer isso com o braço. Você tem um maquinário que vai aplicar os esforços na peça. Mas a essência do processo é o mesmo, que são forças compressivas. Então, essa é a maior característica do forjamento. A aplicação das forças compressivas para deformar o material. E o martelamento, né, que é o que o camarada está fazendo aí nessa foto, ele ainda é um tipo de forjamento, né? Você tem ainda os martelos de forja, que são grandes massas, na verdade, né, de aço, que você suspende e deixa cair, né, aplicar um impacto no material. E além do martelo de forja, né, são os forjamentos por impacto, você tem também o forjamento por ação de prensa, que é, né, a aplicação de uma força compressiva mais adequada, não, mais progressiva, né, mas a aplicação progressiva da força a partir de uma prensa, normalmente a prensa hidráulica, né? Mas nos dois casos, na prensa hidráulica e no martelamento, também são esforços compressivos que são aplicados no material. Então, o que está previsto na ementa, né, características gerais, tipos de forjamentos e ferramentas. Então, o que é o forjamento? Então, em palavras, né, o que eu falei agora é o nome genérico de operações com formação mecânica efetuadas com esforço de compressão sobre o material dútil, de tal modo que ele tende a assumir o contorno ou o perfil da ferramenta de trabalho. O que são as ferramentas do forjamento? Na maioria das operações de forjamento, emprega-se um ferramental constituído de um par de ferramentas de superfície plana ou côncava denominada matriz ou estanque. Então, você tem essas ferramentas, que era o martelo do ferreiro, que são utilizadas para aplicar os esforços de compressão no material. O material dútil, né, porque o material tem que ser deformável, né? Se você pegar o material, tentar fazer uma compressão, por exemplo, uma ferramenta de metal duro de usinagem, ela não vai deformar, ela vai trincar, esfarelar, né? Você não vai ter a deformação. O objetivo aqui é que o material seja dútil para você deformar o material, senão não adianta. Em relação ao uso, né? A maioria das operações de forjamento é executada a quente, exatamente para você aumentar ainda mais a dutilidade do material. Contudo, uma grande variedade de peças pequenas, tais como parafusos, pinos, portas, engrenagens, pinhões, etc., são produzidas por forjamento a frio. Histórico, né? Como eu falei, o forjamento é o mais antigo processo de conformar metais, tendo suas origens no trabalho de ferreiros de muitos séculos antes de Cristo. A substituição do braço do ferreiro ocorreu nas primeiras etapas da Revolução Industrial e atualmente existe um variado maquinário de forjamento capaz de produzir peças das mais variadas formas, tamanhos, desde alfinetes, pregos, parafusos, até porcas até rotores de turbinas e asas de avião. Então, quando bota aviação, e mais uma vez aí, bota aviação, você tem uma preocupação com a qualidade, com a segurança do produto. Em relação à classificação dos processos, o forjamento pode ser dividido em dois grandes grupos de operações, que são forjamento em matriz aberta, ou também chamado forjamento livre, e o forjamento em matriz fechada. Então,
São esses dois tipos de forjamento que você tem. Tipos de forjamentos e ferramentas. Então, os equipamentos comumente empregados incluem duas classes principais, que são os martelos de forja, que foi o exemplo que eu dei, que deformam o metal através de rápidos golpes de impacto na superfície do mesmo. Então, quando você tem uma força impulsiva, né, um impacto sendo aplicado no material, o que acontece, né, um meio de deformação, um método de deformação do material é diferente de quando você aplica uma força progressiva, como é o caso da prensa, né? O comportamento do material é diferente. Então, nas prensas, né, deforma o metal submetendo a uma compressão contínua com velocidade relativamente baixa. Na prensa, é diferente do martelo de forja, que você tem essa velocidade baixa de deformação, o material tem mais tempo, né, para se acomodar à medida que você vai aplicando o esforço. A principal diferença é essa. Os processos convencionais de forjamento são executados tipicamente em diversas etapas, começando com o corte do material, aquecimento, pré-conformação mediante operações de forjamento livre, forjamento em matriz em uma ou mais etapas e rebarbação. Esse parágrafo aqui, se não me falha a memória, não sei se foi agora, se me falha a memória, se foi 2017 ou 2019, já falhando a memória, foi uma pergunta do ENAD, que foi perguntado exatamente qual é a sequência de forjamento, né, de uma peça. E aí era essa, né? O corte, aquecimento, pré-conformação mediante operações de forjamento livre, forjamento em matriz, em umas etapas e rebarbação. Cada uma das etapas que você tem do forjamento. Aplicações. De um modo geral, todos os materiais conformáveis podem ser forjados. Basta o material ser dúctil que você vai conseguir forjar. Os mais utilizados para a produção de peças forjadas são os aços comuns e ligados, estruturais, aço para cimentação e para beneficiamento, aço inox ferrítico austenítico e aço ferramenta. Ligas de alumínio e de cobre, especialmente latão, magnésio, níquel, inclusive as chamadas superligas, como o Aspalói, Astralói, Inconel de MED 700, empregado principalmente na indústria aeroespacial e titânio. Uma peça mais icônica que eu sei assim que é forjada é o virabrequim. A árvore de manivelas dos carros são peças forjadas, tipicamente forjadas, né? O método de fabricação que você tem para garantir a resistência mecânica que a peça necessita. E a biela também, né? A biela também é forjada. O material de partida, né, a matéria-prima para o forjamento é geralmente fundido ou, mais comumente, laminado. Condição esta preferível para apresentar uma microestrutura mais homogênea. A gente sabe lá que o material laminado ele já tem uma melhora com relação ao material fundido, né, das características e propriedades. Peças forjadas em matriz com peso não superior a 2 ou 3 kg são normalmente produzidas a partir de barras laminadas. As de maior peso são forjadas a partir de tarugos ou palanquilhas, quase sempre também laminados, e cortados previamente no tamanho adequado. Peças delgadas como chaves de boca, alicate, tesoura, tenazes, facas, instrumentos cirúrgicos, etc., podem ser forjadas a partir de recortes de chapas. Então, pegar a chave de boca, né, a Gedore, chave de boca Tramontina, você vai ver lá na chave de boca que ela vai ter uma linha no meio dela que é exatamente o encontro da matriz superior com a matriz inferior. Então, essas peças são tipicamente forjadas. Se você pegar uma chave de boca e ela não tiver essa linhazinha ali, pode ter certeza que a qualidade é inferior, né? Exatamente por conta da resistência mecânica que uma chave de boca tem que ter, senão, em vez dela espanar a rosca, ela vai ser espanada.
Operações unitárias, né? O que são operações unitárias? São operações... Professor, Oi. é assim, eu trabalho muito com chave de boca, né? E eu já tive a oportunidade de experimentar chave de boca de diversas marcas. Vamos botar aí Gedore, Robuste, Pelzer, várias marcas, Stanley, Tramontina, várias marcas. E, assim, né, uma das coisas assim que o senhor falou agora, eu fiquei com isso na cabeça pensando, é que essas chaves de boca que eu já experimentei, que elas não tinham essas marcas, por exemplo, a Gedore, elas são bem duráveis e precisas. Não sei se é porque não é porque talvez a Gedore dê um acabamento depois na chave, ou ela passa por outro processo, não sei. Bom, certamente ela é forjada. Gedore, certamente que eu tenho Gedore aqui em casa. Só se ela não tiver a linha pro outro. Pô, dá uma olhada com carinho, cara. Todas têm, cara. Aqui em casa eu tenho Gedore, Professor, tem. Oi. falando como ele entrou nesse circuito aí, eu trabalho com ferramentas Snap-on e Craftman. E nunca percebi essa linha que o senhor falou, não. Normalmente, minhas ferramentas Snap-on ela é aço cromo polido. Não tem linha nenhuma. Provavelmente deve ser por causa do tratamento depois, né? Provavelmente, já que foi tirada a rebarba ali, o acabamento foi melhorado. Mas ela, se não for forjada, não tem como ter essa resistência, né, que necessita para uma ferramenta, né? Dá uma olhada com carinho lá, porque o acabamento é Eu diferenciado. vou olhar de novo até com lupa, porque são ferramentas que eu trabalho na aviação e eles dão garantia vitalícia, né? Pois é, com certeza. O acabamento dela deve ser excepcional também, né? Não só o forjado, mas aí o estético também, né? Sim. Beleza. Talvez, professor, essas linhas sejam mais visíveis com o ataque de, talvez dependendo do material em tal, algum outro reagente químico. O olho nu talvez não dê para visualizar bem. Pode ser também. O olho nu realmente às vezes engana, né? Bom, as operações unitárias, como eu falei aqui, são operações relativamente simples, com formação por forjamento, empregando matrizes abertas ou ferramentas especiais, podendo ter as finais de produzir peças acabadas de feitio simples ou redistribuir a massa de uma peça bruta para facilitar a obtenção de uma peça de geometria complexa por posterior forjamento em matriz. Então, aqui, nessa redistribuição de massa aqui, em peças complexas, né, você não consegue fazer de uma vez só. Não consegue deformar em uma única etapa a peça, e você necessita dessa distribuição, né, esses pré-forjamentos para poder conformar o material no produto final com uma geometria mais complexa. Então, a primeira operação aqui, o chamado recalque, ou recalcamento, né, é a compressão direta do material entre um par de ferramentas de face plano ou côncavo, visando primariamente reduzir a altura da peça e aumentar sua seção transversal. Então, é o que acontece aqui quando você tem a matriz superior, matriz inferior e aqui a compressão da peça, né? Esse é o chamado recalcamento, que nada mais é que a compressão direta do material. O estiramento, e aqui não é o estiramento que a gente viu da chapa, aquele estiramento de chapa, né? O estiramento do forjamento, é quando você aumenta o comprimento às custas da espessura. Então, é esse processo aqui que você vai reduzindo a espessura e vai aumentando o comprimento. É o que acontece, na verdade, na laminação. Se a gente pegar aqui o que acontece com a peça, né, na laminação, que ela também reduz a espessura e aumenta o comprimento. É o que você tem aqui.
né, no estiramento, no forjamento por estiramento. E você vai reduzindo a espessura e aumentando o comprimento da peça. O encalcamento, ele é uma variedade do estiramento em que se reduz a seção de uma porção intermediária da peça por meio de uma ferramenta ou impressão adequada. Então, o encalcamento é quando você tem, em vez de reduzir a extremidade da peça, você vai reduzir a parte intermediária da peça. E, obviamente, você não tem perda de material aqui. Então, o volume é o mesmo, né? O volume é o mesmo também. Então, você vai variando aqui as dimensões, né? Em relação em depreciação a essa redução intermediária da sua peça. Isso é chamado encalcamento. O rolamento é uma operação de distribuição de massa ao longo do comprimento da peça, mantendo-se a seção transversal redonda, enquanto a peça é girada em torno do seu próprio eixo. Aqui é quando você tem essa aplicação de esforço. Né? Aqui você tem uma peça, um formato qualquer aqui, que ela está girando e a matriz vai aplicando esforço aqui, ó, enquanto a peça está girando, para dar fazer essa redistribuição de massa aqui e mantém a seção transversal redonda. Esse redondo aqui, na verdade, é uma aproximação, na verdade, né? Você não consegue um acabamento tão bom como usinagem, por exemplo, né? Você tem uma aproximação da seção transversal circular ali, porque você está deformando o material. Okay? O alargamento, como o nome está dizendo, você vai alargar, né? Vai aumentar a largura de uma peça, reduzindo a espessura. Então, alargamento, diferente lá do estiramento, você está não aumentando o comprimento, mas aumentando a largura, reduzindo a espessura. No estiramento, você aumenta o comprimento, reduzindo a espessura, e aqui você aumenta a largura, reduzindo a espessura. Alargamento. A furação. Furação é um furo, né? Você abre o furo em uma peça, geralmente por meio de um punção, de formato apropriado. Então, a furação, como o nome diz, você vai ter o punção aqui, ele vai entrar ali e vai fazer um furo, mas não é removendo material também. Esse furo ele vai ser produzido pela deformação do material, pela aplicação do esforço do punção. Professor, nesse caso da furação não seria como se... Oi. Alô. Professor, esse punção aí, ele não teria que ser meio cônico para não ter que remover material? Sim, porque meio cônico. Aqui é um esboço, né? Ele precisa de um formato... Não é um só também, na verdade. Né? Você tem vários formatos de punção que vão fazendo essa deformação. Mas o objetivo final é ter esse furo por deformação. Mas ele precisa desse formato apropriado, realmente. O outro, tinha dois que falaram ao mesmo tempo? Professor, foi eu, Jorge Luiz. Isso daí não seria uma operação semelhante ao embutimento? Não é, porque embutimento é a partir de chapa. Esse daqui é a partir de um bloco. Mas é bem semelhante, né? É semelhante, mas o final, né? O início, a origem é diferente. Ok. Esse daqui, laminação de forja, como o nome está dizendo, né? Eu não sei se eu lembro lá na laminação, não sei se vocês vão lembrar, mas na laminação a gente apresentou isso aqui já. Eu falei, lá
no forjamento a gente vai ver isso aqui também. Então, é uma laminação, mas o rolo ele é um excêntrico, né? Ele é composto por esse excêntrico aqui e só essa parte, obviamente, que tem material aqui que vai deformar a peça, né? E aí você tem essa aplicação de esforço cíclico na peça que acaba resultando num forjamento e não numa laminação, que é um processo contínuo, né? Então, você tem o rolo aqui, que é bem semelhante realmente à laminação, mas ele vai aplicando os esforços de maneira cíclica aqui, a cada pancada dessa aqui, cada impacto é como se fosse um forjamento. Então, tanto que é uma mistura o nome, né? Laminação de forja, né? É uma combinação dos dois realmente. Caldeamento, esse daqui é um processo, né, que visa produzir a soldagem de duas superfícies metálicas limpas, postas em contato e aquecidas e submetidas à compressão. Então, esse caldeamento, ele é algumas vezes utilizado para a fabricação de elo de corrente, que você comprime as duas metades aqui, né, que seria, não duas metades, mas duas partes do elo, né, e você tem isso aqui a alta temperatura e aplica uma alta pressão e com isso você vai soldar o material aqui, né? Esse é um tipo de método de fabricação de corrente, né? E o nome é esse, caldeamento. Então, na verdade, é uma mistura de soldagem também, né? Mas você tem a aplicação do esforço de compressão aqui, que vai unir as duas partes que estão a alta temperatura. Que está a alta temperatura e duas superfícies metálicas limpas. Vou pegar uma superfície com uma porosidade, com uma oxidação, alguma coisa assim, não vai ter sucesso, não. Essa outra operação cunhagem geralmente realizada a frio, empregando uma matriz fechada ou aberta e visa produzir uma impressão bem definida na superfície de uma peça, sendo usada para fabricar moedas, medalhas, talheres e outras peças pequenas, bem como para gravar detalhes de diversos tipos em peças maiores. Então, você tem aqui, né, moeda é a coisa mais comum que tem aí, né? Você vai ter a impressão, né, entre aspas, né, da superfície da matriz na face da moeda, né? Então, tudo, matriz, talher, aqueles detalhes de talheres, né, também são fabricados por cunhagem, né? Então, assim que fabrica moeda, essa moeda bem antiga de R$1, em 2001, não era nem nascido ainda, mas esse é o processo. O outro aqui, o fendilhamento, consiste em separar o material, geralmente aquecido, por meio de um mandril de furação provido de um gume, depois que a ferramenta é introduzida até metade, essa virada para ser fendilhada do lado oposto. Então, é fazer uma fenda, né? Diferente do furo, que é para fazer um furo, o fendilhamento é fazer uma fenda no material, é um rasgo no material. E aí você tem essa alternância da posição da ferramenta, né, para poder fazer o fendilhamento em diversas direções. Expansão visa alargar uma fenda ou furo, fazendo passar através do mesmo a ferramenta de maiores dimensões, que geralmente segue o fendilhamento. O fendilhamento é uma pré-operação da expansão. Como etapa de forjamento, podem ser ainda executadas operações de corte, dobramento, curvamento, torção, talhamento, etc. São outras etapas unitárias do forjamento. Ok? Bom, com isso, a gente finaliza a introdução do capítulo 4, que é melhor parar por aqui, porque se for iniciar aqui um outro tópico, vamos dizer assim, né? Que a gente vai falar dos esforços do forjamento
e o forjamento de matriz aberta e fechada, principalmente fechada, que leva em consideração aí a formação da rebarba e os esforços que sofre durante o forjamento, ok? Para o dia de hoje eu não fiz nenhum quiz, né? E o material está aqui, meu canal lá no YouTube, para todo mundo seguir. E hoje não vai ter Vevox, né? Fazendo perguntas nem respostas. Colaboração, as dúvidas, que são sempre importantes aí para poder esclarecer. Às vezes a dúvida de um acabar sendo boa do outro, isso é muito bom. Agradeço aí o pessoal que participa e desejo a todos uma boa noite. Pergunto se tem mais alguma dúvida. Não, boa noite, professor. Não, mestre, Não, é só. Dúvida não. Uma última coisa, mestre. lancei as notas lá no CIA. Depois eu peço que verifiquem se está de acordo com o Teams, porque eu tive que passar de um para o outro, né? E aí eu posso ter me confundido. Verifiquem, por favor, se está tudo ok. Se tiver alguma coisa errada, me avisa aí, manda um e-mail para mim. Ok.